Faxineira é demitida, injustamente por roubo e passa dificuldades. Mas anos depois ela retorna como esposa do diretor. O cheiro acre de desinfetante e a melodia dissonante dos bips de monitores eram a constante na vida de Rosa Santos. Há 15 anos, ela era uma das muitas mãos invisíveis que mantinham o Hospital Municipal da Esperança. Um gigante de concreto e vidro que pulsava com a dor e a esperança da cidade, minimamente apresentável. Rosa não era apenas uma faxineira. Ela era uma observadora silenciosa, uma confidente discreta para enfermeiras exaustas e, por vezes, a única a oferecer um sorriso genuíno a um paciente assustado. Seu trabalho era árduo, mal remunerado, mas ela o executava com uma dignidade e um esmero que beiravam a devoção. Seu pequeno armário no vestiário dos funcionários ostentava não fotos de ídolos, mas um desenho colorido de seu filho Léo, de 10 anos, com a frase: "Mamãe, você é minha heroína." A honestidade de Rosa era tão impecável quanto os corredores que ela encerava. Jamais um objeto esquecido, uma moeda perdida, deixou de ser entregue à administração. Por isso, o dia em que sua vida virou do avesso começou como qualquer outro, mas terminou com a marca indelével da injustiça. Armando Noronha, o administrador do hospital, era um homem de meia idade, com uma barriga proeminente que seus ternos caros mal conseguiam disfarçar, e um olhar permanentemente entediado que se transformava em desprezo ao se dirigir aos subalternos. Boatos sobre sua gestão duvidosa e desvios de verba circulavam pelos corredores como vírus, mas ninguém ousava confrontá-lo. Ele supervisionava a distribuição de suprimentos e medicamentos com mão de ferro, ou assim parecia. Naquela tarde fatídica, Rosa foi chamada à sala de Noronha. 2 seguranças corpulentos a aguardavam na porta, a postura hostil. O próprio Noronha estava recostado em sua cadeira de couro, um sorriso cínico nos lábios. Sobre a mesa, algumas caixas de um medicamento caro, usado no tratamento de câncer. "Rosa Santos, não é?" começou ele, a voz untuosa. 15 anos de casa. Uma pena que tenha decidido manchar sua reputação dessa forma. Rosa sentiu um arrepio. "Desculpe, seu Noronha, não estou entendendo." "Ah, não está entendendo?" Ele pegou uma das caixas. "Estes medicamentos valiosos sumiram do nosso estoque da farmácia central. E veja só que coincidência. Encontramos parte deles em seu armário pessoal durante uma inspeção de rotina." O mundo de Rosa desabou. "No meu armário? Isso é impossível. Eu jamais faria uma coisa dessas. Alguém deve ter colocado lá." O sorriso de Noronha se alargou. "É o que todos os ladrões dizem, minha cara. A evidência é clara. Temos testemunhas da farmácia que notaram sua movimentação suspeita." "Testemunhas?" Rosa pensou, atordoada. O farmacêutico-chefe, Sérgio, um homem escorregadio que sempre a tratara com superioridade, e a enfermeira Dora, do setor de oncologia, conhecida por sua arrogância, vieram à mente. Ambos eram próximos de Noronha. "Isso é um engano, um terrível engano", suplicou Rosa, as lágrimas começando a brotar. "Pelo amor de Deus, seu Noronha, eu tenho um filho para criar, eu preciso deste emprego. Minha vida inteira trabalhei honestamente." "Sentimos muito, mas o Hospital da Esperança não pode tolerar roubos, especialmente de medicamentos vitais para nossos pacientes. A senhora está demitida por justa causa, obviamente, e considere-se com sorte por não chamarmos a polícia imediatamente. Apenas suma daqui e não ponha mais os pés neste hospital. Seguranças, acompanhem a ex-funcionária até a saída. E certifiquem-se de que ela leve apenas seus pertences pessoais. Os que não são do hospital, claro." A humilhação foi pública e brutal. Escoltada pelos seguranças como uma criminosa, sob os olhares curiosos e acusadores de colegas e pacientes, Rosa recolheu seus poucos pertences do armário, onde, para seu horror, realmente havia uma pequena caixa do medicamento, certamente plantada. Viu o desenho de Léo e o soluço escapou. Seu crachá foi cortado ao meio, na frente de todos. O mundo parecia ter se tornado um pesadelo surreal. Dona Marta, uma enfermeira mais velha e bondosa que sempre apreciara Rosa,
Observou a cena com tristeza e descrença nos olhos, mas nada pôde fazer contra a autoridade de Noronha. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da vida de Rosa. A acusação de roubo, mesmo sem um processo formal, manchou sua reputação. Ninguém queria contratar uma faxineira ladra. As economias minguaram. O aluguel do pequeno apartamento atrasou. Léo, com a intuição das crianças, percebia a angústia da mãe, embora Rosa tentasse protegê-lo. "Mamãe, por que você está triste? A gente vai ficar bem, né?" ele perguntava, abraçando-a com seus bracinhos finos. "Claro que vamos, meu amor", respondia Rosa, engolindo as lágrimas e forçando um sorriso. "Mamãe só está um pouco cansada." Ela fez bicos de limpeza em casas particulares quando conseguia, mas era pouco e incerto. Vendeu alguns móveis, depois suas poucas joias de valor sentimental. A desesperança era uma sombra constante, e a raiva pela injustiça queimava em seu peito, junto com a certeza de que Noronha e seus comparsas continuavam suas atividades ilícitas no hospital, impunes, enquanto ela pagava o preço. Numa tarde cinzenta, enquanto esperava numa longa fila para uma entrevista de emprego para limpar um pequeno café no centro, um local barulhento e com poucas perspectivas, o destino começou a tecer um novo fio em sua vida. A chuva fina que caía molhava seus ombros, e ela se encolheu, tentando proteger a pasta com seus documentos. Um carro elegante parou de repente, e um homem com um guarda-chuva desceu apressado, quase esbarrando nela e derrubando sua pasta. "Oh, mil desculpas, minha senhora", disse ele genuinamente constrangido, ajudando-a a recolher os papéis espalhados pelo chão molhado. "Eu estava distraído. Deixe-me ajudá-la." Era um homem de talvez 40 e poucos anos, com um rosto gentil e olhos expressivos que transmitiam preocupação. Rosa, inicialmente assustada, viu a sinceridade em seu olhar. "Não foi nada, senhor. A culpa foi minha também. Estava no meio do caminho." Ela respondeu a voz baixa. "De forma alguma. Permita-me, ao menos, oferecer-lhe um café para se aquecer enquanto espera. Parece que vai demorar aqui." Rosa hesitou, mas o convite era tão amável e o frio tão penetrante que acabou aceitando. O homem se apresentou como Ricardo Almeida. Conversaram por mais de 1 hora no café em frente. Ricardo era médico, um cardiologista renomado, mas com um profundo interesse em gestão de saúde e políticas públicas. Falava com paixão sobre a necessidade de humanizar o atendimento, de combater a corrupção nos sistemas de saúde. Rosa, inicialmente reservada, sentiu-se à vontade com ele. Havia uma calma, uma integridade em sua presença que a desarmava. Ela não contou sobre sua demissão humilhante, apenas mencionou que procurava trabalho e que a vida estava difícil. Ricardo ouviu com empatia, sem fazer perguntas invasivas. Aquele encontro casual se transformou em outros. Ricardo ligou alguns dias depois, convidando-a para um novo café, depois para um passeio no parque com Léo. Ele era divorciado, sem filhos, e demonstrava um carinho genuíno por Léo, que rapidamente se afeiçoou a ele. Rosa, com o coração ferido e a confiança abalada, demorou a baixar a guarda. Mas a gentileza, o respeito e a inteligência de Ricardo foram, aos poucos, curando algumas de suas feridas. Ele via além de suas roupas simples e de sua situação difícil. Via sua força, sua dignidade, sua alma bondosa. Para Ricardo, Rosa era uma lufada de ar fresco. Sua honestidade visceral, sua visão pragmática da vida, sua resiliência e, acima de tudo, sua capacidade de compaixão, mesmo tendo sofrido tanto, o encantaram profundamente. Ele não se importava com seu passado profissional ou sua condição financeira. Admirava a mulher que ela era. Quase 1 ano depois daquele primeiro encontro na chuva, sob o olhar cúmplice e feliz de Léo, que agora o chamava de tio Ricardo, Rosa Santos e Dr. Ricardo Almeida se casaram numa cerimônia simples, mas cheia de emoção e significado. Para Rosa, era como um sonho do qual temia acordar. A vida, que lhe tirara tanto, parecia finalmente estar lhe oferecendo uma segunda chance. Poucas semanas após o casamento, uma notícia pegou Ricardo e, por tabela, Rosa,
De surpresa, havia uma crise de gestão no Hospital Municipal da Esperança, escândalos de má administração, falta de medicamentos e insatisfação geral de funcionários e pacientes levaram à demissão do conselho anterior. Ricardo, com seu currículo impecável e suas propostas inovadoras para a saúde pública, foi convidado pelo novo interventor estadual para assumir o cargo de diretor-geral do hospital. Era um desafio imenso, mas ele se sentia preparado e motivado a fazer a diferença. Para Rosa, a notícia foi um choque. Voltar àquele lugar, o palco de sua maior humilhação, a ideia a aterrorizava e ao mesmo tempo acendia uma chama estranha em seu peito. Ricardo, eu não sei se consigo, confessou ela, numa noite, enquanto ele arrumava os papéis para seu primeiro dia. Ricardo a abraçou com ternura. Meu amor, você não precisa fazer nada que não queira. Mas pense, talvez seja uma oportunidade de enfrentar seus fantasmas, de mostrar a todos a mulher incrível que você é e, quem sabe, de entender o que realmente aconteceu. Ele ainda não sabia de toda a história da demissão, apenas que ela havia trabalhado lá e saído em circunstâncias difíceis. Rosa decidiu que era hora de contar tudo. Cada detalhe da armação de Noronha, da dor, da injustiça. Ricardo ouviu em silêncio, o rosto endurecendo à medida que o relato avançava. Ao final, seus olhos brilhavam de indignação. Esse Noronha, ele ainda está lá? Sim, respondeu Rosa. Pelo que soube, ele se entrincheirou ainda mais na administração. Não por muito tempo, disse Ricardo, a voz firme. Eu vou limpar aquele hospital, Rosa. E vou começar por esse tipo de gente. Mas mais importante, quero que saiba que acredito em você, incondicionalmente. E farei tudo ao meu alcance para restaurar sua honra. O primeiro dia de Ricardo como diretor-geral foi marcado por uma reunião com todos os chefes de departamento. Rosa, a seu pedido, e com um misto de apreensão e determinação, o acompanhou. Queria estar ao seu lado, mas também queria observar. Ao entrarem no auditório principal do hospital, um silêncio chocado se instalou. Os cochichos começaram imediatamente. Muitos reconheceram Rosa, a ex-faxineira, e agora ela estava ali, elegante num vestido discreto, ao lado do novo todo-poderoso diretor. Armando Noronha, sentado na primeira fila, empalideceu visivelmente. Seus olhos arregalaram-se em descrença, e em seguida, um brilho de pânico passou por eles antes que ele conseguisse recompor sua máscara de arrogância. Sérgio, o farmacêutico, e a enfermeira Dora também não conseguiram disfarçar o choque. Ricardo fez seu discurso de posse, firme e inspirador, prometendo transparência, eficiência e, acima de tudo, respeito por todos os funcionários e pacientes. Ao apresentar Rosa como sua esposa, um murmúrio percorreu o auditório. Rosa manteve a cabeça erguida, o olhar sereno, encontrando os olhos de Noronha por um instante. Ele desviou o olhar rapidamente. Nos dias que se seguiram, Rosa começou a acompanhar Ricardo em algumas visitas pelo hospital, não como uma primeira-dama decorativa, mas como alguém genuinamente interessada. Sua familiaridade com os corredores, com as rotinas, com os rostos dos funcionários mais antigos, era uma vantagem. E com o novo status, as pessoas falavam com ela de forma diferente. As portas, antes fechadas, agora se abriam. Ela começou a notar coisas que, como faxineira, apenas intuíra ou que não tinha como contextualizar. Movimentações estranhas de caixas de medicamentos fora do horário habitual, sempre pelos mesmos funcionários ligados à Noronha. Relatórios de estoque que pareciam não bater. A enfermeira Dora, do setor de oncologia, sempre requisitando quantidades de quimioterápicos um pouco acima da média, alegando perdas ou descartes urgentes. O farmacêutico Sérgio, sempre com desculpas evasivas quando questionado sobre controles mais rígidos. Dona Marta, a enfermeira mais velha que testemunhara sua demissão, aproximou-se dela um dia, no refeitório. Rosa, minha querida, é tão bom vê-la de volta e assim, radiante. Eu nunca acreditei naquela história, sabe? Você sempre foi a alma da honestidade. Obrigada, Dona Marta. Suas palavras significam muito.
disse Rosa, emocionada. A senhora viu alguma coisa estranha naquela época? Ou mesmo agora, com os medicamentos? Dona Marta hesitou, olhando ao redor. É complicado, Rosa, mas sim, há coisas que não cheiram bem. Especialmente no controle da farmácia e na forma como certos medicamentos caros são distribuídos. Noronha e sua turma, eles têm um esquema muito bem montado. Muitos têm medo de falar. Com as observações de Rosa e o relato de Dona Marta, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O esquema era mais sofisticado do que o simples roubo de algumas caixas. Parecia envolver a falsificação de pedidos, o desvio de grandes lotes de medicamentos caros, principalmente oncológicos e outros de alto custo, que eram depois revendidos no mercado negro. Rosa fora apenas um bode expiatório conveniente, alguém insignificante o suficiente para ser descartada sem levantar muitas ondas, servindo de exemplo para intimidar outros. Rosa compartilhou suas suspeitas e as informações que colhera com Ricardo. Eles usam as requisições da oncologia, com a ajuda da enfermeira Dora, para inflar os pedidos. Sérgio, na farmácia, libera as quantidades maiores, que são parcialmente desviadas antes de chegarem ao setor. As baixas no estoque são justificadas com perdas, quebras ou uso emergencial. Noronha acoberta tudo, e certamente fica com a maior parte do lucro. Eu fui incriminada porque, provavelmente, vi alguma movimentação suspeita perto da farmácia ou do depósito, e eles precisavam de alguém para culpar por um pequeno desfalque, que talvez tivesse sido notado, para desviar a atenção do rombo maior. Ricardo ouvia atentamente, a mandíbula tensa. O que você está me dizendo faz sentido. A contabilidade do hospital é uma bagunça, especialmente no setor farmacêutico. Eu já estava desconfiado de alguns relatórios. Precisamos de provas concretas, Rosa. Algo que os incrimine sem sombra de dúvida. Decidiram agir com cautela. Ricardo contatou o secretário de Segurança do Estado, um velho amigo de confiança, e solicitou uma equipe de investigação discreta, especializada em crimes de colarinho branco e desvio de verbas públicas. Enquanto a equipe externa começava a analisar documentos e movimentações financeiras, Rosa, com seu conhecimento interno do hospital, tornou-se uma observadora ainda mais atenta. Ela relembrou os horários de limpeza, os acessos que tinha, as conversas que ouvia de relance. Lembrou-se de ter visto, algumas vezes, Sérgio e um dos seguranças de confiança de Noronha carregando caixas para uma área de depósito raramente utilizada, nos fundos do hospital, geralmente tarde da noite ou durante a troca de plantões. Passou essa informação para Ricardo, que a repassou aos investigadores. Eles instalaram câmeras de vigilância discretas no corredor que levava a esse depósito e em pontos estratégicos da farmácia. A paciência era fundamental. Por algumas semanas, nada de muito concreto aconteceu. Noronha e seus comparsas, talvez desconfiados com a nova direção, pareciam ter diminuído suas atividades. Mas a ganância, como sempre, falou mais alto. Numa noite de sexta-feira, quando o movimento no hospital começava a diminuir, as câmeras captaram a movimentação esperada. Sérgio, o farmacêutico, acompanhado por 2 auxiliares e um segurança cúmplice, começou a separar uma grande quantidade de caixas de um lote recém-chegado de imunoglobulina, um medicamento de altíssimo custo. Parte foi encaminhada corretamente para a refrigeração da farmácia central. Outra parte, considerável, foi colocada em caixas não identificadas e levada para o depósito dos fundos. Pouco depois, as câmeras mostraram Armando Noronha chegando ao depósito numa van sem identificação, estacionada nos fundos, uma área com pouca iluminação e sem vigilância ostensiva. Ele e o segurança começaram a carregar as caixas para dentro da van. Era a prova que precisavam. Os investigadores, que monitoravam tudo em tempo real de uma sala discreta no próprio hospital, com Ricardo e Rosa acompanhando apreensivos, deram o sinal para a Polícia Civil, que já estava de prontidão nas imediações. O flagrante foi espetacular. Noronha foi pego com as mãos na massa, ou melhor, nas caixas de medicamentos roubados. Sérgio e os outros cúmplices, incluindo a enfermeira Dora,
que assinara as requisições falsas, foram detidos em seguida, em seus postos de trabalho ou em casa. O castelo de cartas da corrupção desabara com estrondo. A notícia se espalhou pelo hospital e pela cidade como um rastilho de pólvora. A prisão do administrador Noronha e de seus comparsas estampou as manchetes. E junto com ela, a história de Rosa Santos, a ex-faxineira injustiçada, agora a esposa do diretor, que fora fundamental para desbaratar a quadrilha. A honra de Rosa foi restaurada publicamente. O hospital emitiu um pedido formal de desculpas. Muitos dos que antes a olhavam com desconfiança, agora a viam com admiração e respeito. Noronha, atrás das grades, aguardando um julgamento que prometia ser longo, tornou-se o símbolo da corrupção que Ricardo viera combater. Mas Rosa não queria apenas a reparação de sua imagem. Ela queria fazer mais. Com o apoio de Ricardo, iniciou um projeto de humanização no Hospital da Esperança. Criou um programa de apoio e treinamento para os funcionários da limpeza e outros setores de base, valorizando seu trabalho e garantindo que tivessem voz e fossem tratados com dignidade. Lutou por melhores condições de trabalho e por canais de denúncia seguros contra assédio e irregularidades. Também se envolveu em projetos de apoio a pacientes carentes e suas famílias, usando sua experiência e empatia para fazer a diferença. Ela não precisava mais limpar os corredores, mas fazia questão de percorrê-los todos os dias, conversando com funcionários, ouvindo pacientes, garantindo que a esperança no nome do hospital não fosse apenas uma palavra vazia. Léo, agora um pré-adolescente orgulhoso, via a mãe não apenas como sua heroína pessoal, mas como uma heroína para muitos. Numa tarde ensolarada, meses depois da prisão de Noronha, Rosa estava no jardim interno do hospital, inaugurando um pequeno playground para os filhos de pacientes e funcionários, um projeto que ela idealizara. Ricardo estava ao seu lado, o olhar cheio de amor e admiração. Dona Marta aproximou-se, os olhos brilhando. Você conseguiu, Rosa. Você limpou este hospital da sujeira mais difícil de tirar, a da desonestidade. Rosa sorriu, um sorriso genuíno e sereno, o mesmo que oferecera a tantos nos corredores durante anos. Todos nós conseguimos, Dona Marta, juntos. Às vezes, a vida nos derruba de forma muito dura, mas sempre nos dá a chance de levantar e varrer a poeira da injustiça. E com um pouco de sorte e muita coragem, construir algo bom no lugar. O Hospital da Esperança, sob a nova direção de Ricardo e com a inspiração silenciosa, mas poderosa, de Rosa, começava a trilhar um novo caminho, mais limpo, mais justo, mais humano. A faxineira demitida por roubo não apenas voltara para revelar o verdadeiro ladrão, mas também para ajudar a curar as feridas de uma instituição e, no processo, as suas próprias. E essa, ela sabia, era a limpeza mais gratificante de todas.